Sexta-feira, 6 de agosto, veja os destaques da semana. Juíza revela que mais de 2.000 casos de violência contra a mulher tramitam na vara criminal em Erechim. Câmara de Vereadores aprova o programa Banco de Ração para Animais. Língua brasileira de sinais é aprovada pelo governo como primeira língua. E ainda, psiquiatra destaca fala sobre doenças mentais agravadas pela pandemia. Essas e outras informações você confere no Câmara Notícias, que está começando. Olá, nós começamos o Câmara Notícias de hoje com um assunto importante. O Agosto Lilás é lembrado pela Lei Maria da Penha, que completa 15 anos neste mês. Só que aqui em Erechim são cerca de 2.000 processos ligados à violência contra a mulher em andamento na vara criminal. Isso indica uma média de 70 casos registrados todos os meses. Acompanhe o que diz a juíza Lilian Fransman. Agora no mês de agosto, né, a gente chama até do Agosto Lilás, né, que é um mês assim de conscientização acerca da violência contra a mulher. Nós vamos comemorar os 15 anos da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha é uma lei que é de extrema importância no nosso país, em razão das inúmeras formas de violência contra a mulher, né, que existem. E as medidas que a gente chama de medidas de proteção, né, que são medidas que são trazidas pela Lei Maria da Penha, são medidas que elas têm por objetivo proteger aquela vítima. Essa vítima, quem está sofrendo violência, uma mulher que está sofrendo violência, ela pode buscar a proteção de que forma? Ela pode se dirigir à delegacia de polícia, ela pode chamar o 190, né, ligar para a brigada militar, ela pode ir até a delegacia de polícia da sua cidade, ela pode também buscar um advogado da sua confiança, né? Às vezes tem algumas mulheres que não querem se expor, né? Ficam um pouco constrangidas, né? E elas podem também, ao invés de fazer aquele caminho pela polícia, de buscarem um advogado da confiança delas ou até mesmo a defensoria pública, que é gratuita, para que então elas solicitem uma medida de afastamento desse agressor do lar ou uma proibição desse agressor de se aproximar dessa mulher. Casos de violência podem ser denunciados na delegacia pelo fone 3321 6499 ou pelo 190. Que agora recentemente a gente teve, né, uma publicação de uma lei federal onde a violência psicológica ela já era considerada uma forma de violência pela Lei Maria da Penha, mas agora ela se tornou também um crime no Código Penal. Foi inserido, então, no Código Penal o crime de violência psicológica. A violência psicológica, o praticante da violência psicológica, ele pode ser preso por até 2 anos pela prática desse tipo de violência. E o que é a violência psicológica? A violência psicológica pode ser desde ofensas verbais, como humilhação, constrangimento, chantagem, isolamento, né, aquele desmerecimento que é feito, né, às vezes diariamente. E isso é muito importante a gente falar sobre a violência psicológica, porque existe muito ainda presente na cabeça de homens e de mulheres que a violência só pode ser física. Aqui na sala de audiência, né, onde a gente está gravando a entrevista agora, eu ouço semanalmente tanto homens como mulheres me dizerem: mas doutora, eu nunca coloquei um dedo nela, eu nunca bati nela, pode perguntar para ela. E daí muitas vezes essa mulher me diz: realmente, faz 30 anos que a gente está junto, ele nunca me agrediu fisicamente, mas durante 30 anos ele me chamou de nomes, me humilhou, me menosprezou, e isso dói mais do que uma agressão física muitas vezes. Agora a gente fala de cultura. Serão abertas na próxima segunda-feira, dia 9, as inscrições para oficineiros de artesanato. O chamamento público da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo de Erechim é para a realização de oficinas online. O prazo termina em 30 de dezembro. Outras informações pelo telefone 3520 7006. Na última sessão ordinária realizada na segunda-feira, os vereadores de Erechim aprovaram um projeto para a criação de um banco de ração para animais do município. Esse projeto ele foi idealizado por nós em algumas conversas e algumas vezes que discutimos sobre uma forma melhor
de ajudar a comunidade e também ajudar os animais, porque nós há praticamente quase 2 anos, já passamos por momentos bem difíceis. Todo o Brasil passa por um trauma que até agora está se tornando até trauma psicológico das pessoas que contraíram o vírus e acabaram se curando. E em tudo isso, a pandemia, a falta de trabalho, a falta de alimentação, a falta de atenção especial para com as pessoas que são acometidas por essa doença, levou muitas pessoas a abandonarem seus animais. Ele é muito importante para a nossa comunidade e vai auxiliar muito a causa animal, como o vereador referiu, até porque ele foi construído também em conjunto com o Poder Executivo. Como o vereador referiu, é um projeto que vem contemplar e complementar as demais ações que a Secretaria de Assistência Social e também do Meio Ambiente e de Saúde estão fazendo com relação à causa animal, e a própria Prefeitura se comprometeu a viabilizar que ele pudesse ser implementado o mais breve possível. Inclusive o secretário, como o colega vereador bem referiu, ele já disponibilizou uma sala que, após a aprovação do projeto, vai ser destinada para o recebimento, triagem e distribuição desses alimentos. Foi sancionada nesta semana a lei que define educação bilíngue de surdos como uma modalidade de ensino independente. O texto modifica a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que estabelece como educação bilíngue a língua brasileira de sinais, considerada a primeira língua, e o português escrito como segunda língua. A medida deve ser aplicada em todas as escolas bilíngues de surdos, classes bilíngues de surdos, escolas comuns ou em polos de educação bilíngue de surdos. A modificação na LDB deve beneficiar estudantes surdos, surdos cegos, com deficiência auditiva sinalizante, surdos com altas habilidades ou superdotação ou com outras deficiências associadas que tenham optado pela modalidade bilíngue. A lei visa ainda fomentar os sistemas de ensino em regime de colaboração, de maneira que se desenvolvam programas integrados de ensino e pesquisa para oferta de educação escolar bilíngue e intercultural aos estudantes. Uma pesquisa da Universidade Federal de Santa Maria revela que 65% das pessoas entrevistadas relataram piora da saúde mental após as medidas de distanciamento social. Segundo os médicos, a ansiedade, o estresse e a depressão são as doenças mais comuns. Acompanhe. Aquelas que já estavam fragilizadas, então, por algum outro motivo, por um histórico de problemas de saúde mental, ou por alguma situação da própria vida que pudesse a colocar num momento mais frágil, certamente tiveram mais prejuízos. Mas eu costumo brincar com os pacientes até no consultório, dizendo que a ansiedade das pessoas foi como uma maré, assim, ela subiu e subiu para todo mundo. Todos nós fomos impactados de alguma forma, especialmente talvez em relação a sintomas de ansiedade, em virtude da pandemia. A entrevista completa sobre os efeitos neurológicos causados pela pandemia e as doenças pós-Covid você poderá acompanhar na próxima quinta-feira, dia 12, no Câmara Entrevista com a Cristiane Roden. O Câmara Notícias de hoje fica por aqui. Continue acompanhando nossa programação pelo canal 16 da NET, YouTube e redes sociais. Até a próxima!